Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo do quadro Fundo a Fundo e eu vou falar do XPlog, o XPLG11. Então se você quer saber mais sobre esse fundo imobiliário, fica comigo até o fim do vídeo, depois da vinheta. Eu sou Luiz Antônio e falo aqui no YouTube sobre investimentos e educação financeira. Eu falo sobre ações, sobre tesouro direto, mas também bastante sobre fundo imobiliário. Então se você tem interesse nesses tipos de investimento, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal para começar a acompanhar meus próximos vídeos. Eu também quero te convidar a me seguir no Instagram. Eu comecei a postar conteúdo sobre fundos imobiliários lá. E caso você queira, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos para o que interessa, que é o XPlog. O XPlog é um fundo de logística gerido pela XP. Para mim é um dos principais fundos de logística hoje no país. É um fundo com uma excelente base de cotistas. Foi pedido por alguns inscritos aqui do canal e eu resolvi trazer ele. Vamos lá olhar o relatório de maio desse fundo. O comentário da gestão começa falando sobre a rentabilidade do fundo. Ele conseguiu distribuir a mesma coisa do mês passado, que foi 54 centavos. Ele fala sobre os efeitos da Covid no fundo, mas o que me chama a atenção é que a gestora concluiu. No mês passado tinha um inquilino, somente um inquilino inadimplente, e ele fala aqui que a gestora concluiu essa negociação com esse único inadimplente do fundo, que resultou, claro, na continuidade do contrato. Ele não especifica qual foi a negociação, mas a gente percebe que é uma coisa positiva. A gente tem aqui quase 150 mil cotistas, o que aumenta a possibilidade de liquidez do fundo. Quanto mais gente negociando e comprando, melhor eu acho que o fundo seja. Ele tem uma taxa de administração que varia entre 0,95% a 0,75% ao ano, de acordo com uma tabela conforme previsto no regulamento. Só que ele não especifica mais a respeito dessa regra de cascata em relação ao valor patrimonial do fundo. Quanto é nesse momento a taxa de administração do fundo, não está aqui especificado. Ele tem uma taxa de performance do IPCA em relação ao IPCA mais 6 de 20%, normal como a maioria dos outros fundos. Na parte de receita, a gente vê receita positiva em maio. Isso aqui em relação ao mês de abril, pelo que eu vi, variou pouco. Ele teve um resultado líquido, um lucro líquido de 8 milhões e 420 aproximadamente, e distribuiu 8 milhões 245, aproximadamente 98% do lucro líquido foi distribuído, que são aí os 54 centavos. Isso mostra que o fundo está distribuindo quase tudo que ele vem tendo de resultado para conseguir manter aí uma recorrência na distribuição nesse patamar de 54 centavos. Aqui a gente percebe que, mesmo antes da crise que a gente vinha apresentando, o fundo vinha distribuindo aí num patamar acima de 60 centavos, 64 centavos. No mês de fevereiro foi o último que ele conseguiu. Em março a gente já tem os efeitos da crise e aí o fundo vem distribuindo menos, mas normal no meu ponto de vista. Essa barra azul que representa a receita de locação, a gente vê que ela vinha também no patamar 65, 64. Aqui no fim do ano passado ela subiu para os patamares de 70 centavos por cota e depois dos efeitos da crise, claro, deu uma diminuída. Mas como eu disse, normal, acredito que passando isso, os rendimentos e a rentabilidade do fundo vai voltar a aumentar. A gente tem, claro, uma redução da liquidez nos últimos meses, como eu já falei nos últimos vídeos do quadro Fundo a Fundo. É uma queda normal nesse volume médio diário, já que as pessoas estão negociando menos por causa dessas incertezas que a crise trouxe. Normal e, para mim, natural. Na rentabilidade, a gente já tem aqui os fatores positivos. O valor patrimonial da cota está em 109,29 centavos. E ele diz aqui que fechou maio em R$115. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor da cota está custando R$117,60. E o fundo está passando pela sua quarta emissão de cotas. Foi encerrado na quinta-feira passada, se não me engano, o prazo para o prazo para subscrição dos direitos de preferência. E acaba, se não me engano, dia 16 de junho, o direito de subscrição das sobras. Dentro do prazo de subscrição dos direitos, o fundo conseguiu arrecadar dos 500 milhões que ele pretendia, apenas 218 milhões, o que dá aí aproximadamente
43% do que ele queria arrecadar. Voltando para a rentabilidade, a gente tem aqui o retorno bruto, né, do fundo de 3,1%, que é maior do que o IFIX. E em maio, se a gente pegar 2020, já falei aqui no canal que teve a correção dos fundos, teve o fator crise, mas antes da queda mais acentuada em março, os fundos já vinham apresentando uma correção, uma queda nos valores dele, porque os valores estavam muito esticados, muito acima do valor patrimonial. E aí é um movimento normal. Dentro de 2020, desde essa correção, junto com a crise, o fundo performou abaixo do IFIX, porque é um fundo com muitos cotistas, com muita liquidez, e aí aumenta a sua volatilidade. Não acho que isso seja um ponto negativo. E a gente vê que nos últimos 12 meses o fundo mostra aí a qualidade dele. Um retorno acima do IFIX. Gostaria que ele comparasse aqui também com a NTN-B principal, com o Tesouro IPCA+, do Tesouro Direto, para a gente ver como é que ficaria essa performance em relação a esses títulos. Dentro do portfólio dos fundos, a gente tem 99% em imóveis, ele tem pouco dinheiro aplicado em caixa. A maior parte dos contratos são contratos atípicos, já que é um fundo de logística, eu fico mais confortável com isso. Eu, como investidor, me sinto mais seguro. Dentro do portfólio de clientes, de inquilinos, a gente tem, dentre os principais, Via Varejo, Leroy, as lojas Renner, GPA, Panasonic, Unilever. Então a gente percebe que os clientes desse fundo são clientes de qualidade, são grandes empresas, e a gente tem que, a maior parte delas está dentro do segmento de comércio varejista. E aí foi um pouco afetado pela crise. Ele não especifica, dentre elas, quais atuam com o setor de e-commerce. Talvez eu ficasse mais confortável com essa informação. Mas a gente tem também a parte de material de construção, a gente tem logística, a gente tem a parte de distribuição de alimentos. E tem também esse galpão, ele já conta aqui, o galpão especulativo que eles estão construindo em Cajamar, que representa aí 10% da receita do fundo. Um galpão especulativo é quando esse galpão é construído sem nenhum cliente em vista, sem nenhum cliente já querendo alugar ele. Então, para mim, isso é um fator positivo, porque é um indicativo que o fundo tem a possibilidade, já um investimento feito no sentido de aumentar a distribuição para o cotista, no sentido de aumentar a receita dele. É numa área nobre para galpões logísticos, que é Cajamar, e aí eu fico mais confortável. Acredito que passando essa crise, a economia real voltando a se ativar, não demora para ele conseguir alugar esse galpão e a gente ter um aumento nos rendimentos do fundo. Na parte de contratos, a gente tem o fundo ligeiramente dividido entre IPCA e IGPM, normal também. Dentro dos vencimentos dos contratos, a gente tem 78%, a maioria, somente depois de 2023. Isso me dá mais segurança ainda, porque revisar contratos, renegociar contratos em meio à crise é um negócio complicado. E aí não posso dizer que eu tenho certeza, mas estou confiante que 2022, 2023 a gente já vai ter saído dessa. A economia aqui no Brasil já vai estar melhor. Aqui para mim é um dos principais diferenciais do XPlog, do XPLG11, que é ele ser diversificado em regiões. A gente tem que 35% da área bruta locável desse fundo da ABL é em Pernambuco, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, perto lá do Porto de Suape, que é uma região mais desenvolvida nesse sentido aqui em Pernambuco. E aí ele sai mais dessa zona de São Paulo, de Cajamar, de Extrema. Apesar de metade do fundo ainda ser em São Paulo, tem também 4% lá em Minas Gerais, nessa parte de Extrema, que são áreas que têm incentivos fiscais. E a gente tem também um pouco em Santa Catarina e um pouco no Rio Grande do Sul. Resta a gente saber o que é que o fundo vai fazer, o que é que o gestor vai fazer com o dinheiro dessa quarta emissão de cotas. Aonde é que ele vai investir? Se ele vai vir mais para Nordeste, se ele vai ficar mais no Sudeste. E aí dentro dos diferenciais positivos para mim do fundo é que ele tem 13 imóveis já construídos, já performados, 2 em construção e 23 inquilinos. E está lá dentro da diversificação, tanto de imóveis, tanto de inquilinos e a parte geográfica, que me deixa mais confortável com esse fundo. Descendo no relatório, ele vai mostrar a lista dos ativos, vai dar mais informações, mais detalhes sobre cada ativo junto com o seu inquilino. Mas o que eu quero chegar é lá no fim, onde ele fala de uma sessão extraordinária.
Aqui ele trata de perguntas e respostas a respeito da quarta emissão de cotas. Aqui deve ter o valor. R$ 109,33, próximo lá do valor patrimonial da cota. E aqui é uma parte importante do relatório, essa seção extraordinária, ele colocou lá no fim. Ele fala sobre os rendimentos do fundo, fala que conseguiu distribuir a mesma coisa do mês anterior. Ele fala a respeito dos locatários. Ele diz que ele tem 13 pedidos de flexibilização a respeito do aluguel. E ele diz também que, lógico, a análise é feita individualmente em cima de cada inquilino, em cima de cada cliente. E ele fala que nessas negociações ele está dando como se fosse um desconto, um diferimento parcial no aluguel para um posterior pagamento nos meses subsequentes. Então não vai ter prejuízo de aluguel para o fundo, como está acontecendo com os fundos de shopping, que estão precisando realmente aliviar o aluguel para o inquilino, para manter as empresas como os locatários, para não, de fato, não quebrar as empresas de shopping, as lojas dos shoppings que estão sem receita no período que os shoppings estavam fechados. Lembrando que os shoppings de boa parte do país já estão começando a abrir, então para o mês que vem eu acho que a gente já vai ter uma melhora na receita dos fundos de shopping. Mais abaixo ele fala sobre os investimentos do fundo, sobre um galpão que estava sendo construído para Leroy e que já está em fase de finalizar, já concluiu a obra, já teve a vistoria dos bombeiros e já está em fase de recebimento formal pelo locatário. Ele diz, né, que o fundo tem caixa suficiente para honrar as obrigações em relação a esses investimentos até meados de 2020. Só que aí vai entrar esse dinheiro da quarta emissão e vamos ver o que é que vamos acompanhar esse fundo nos próximos relatórios, onde é que ele vai direcionar esses investimentos. Ele fala que o fundo tem em caixa hoje 18 milhões e que são suficientes para preservar, para manter a estrutura dos galpões do fundo nas manutenções necessárias. Em relação aos impactos da crise no fundo, ele fala que ainda é muito cedo, muito prematuro para conjecturar qualquer impacto da Covid no valuation, no valor dos imóveis do fundo. Fala que o valor patrimonial da cota terminou em R$ 109,29 e reforça que vem tratando com os locatários para tentar sanar qualquer impacto de curto prazo, tanto no fundo como para os cotistas e também para os inquilinos. Na minha análise pessoal, é um bom fundo de logística. E como eu disse no vídeo sobre o VILG11, esse também é um exemplo de fundo que a gente deve buscar outro fundo para casar com ele, para diversificar mais a questão geográfica. Tudo bem que ele tem imóveis em vários estados, em mais de uma região, tem no sul, tem no sudeste, tem também no nordeste, uma parcela considerável do patrimônio líquido. Mas dentro de um certo limite, quanto mais diversificação, melhor. Se eu pretendia comprar 2 cotas do XPLG, por que não comprar uma dele e uma do VILG11, por exemplo, que tem mais ativos na parte de Minas Gerais e menos em São Paulo. E aí casava melhor essa parte de diversificação. Comenta aqui embaixo o que é que você acha do XPLG. Comenta se você gostou do vídeo, se você não gostou. Comenta sugestões de vídeos, sugestões de fundos imobiliários para eu trazer aqui para o quadro Fundo a Fundo. E a gente se vê no próximo vídeo.